Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Veja agora tudo o que vai acontecer no próximo capítulo de Te Dou a Vida. Na opinião de vocês, agora que está no comecinho da novela ainda, vocês acham que Helena está errando com Ernesto? Isso porque todos os segredos do vilão ainda não veio à tona. Então deixem sua opinião se Helena está agindo correto ou se ela está errando com o seu marido. Bom, Pedro confrontou Helena sobre levar Nicholas para o Washington. Ela tentou explicar, então perguntou como ele sabia. Ele disse a ela que Nicholas havia lhe enviado um e-mail. A empregada serviu a Nicholas seu suco de laranja matinal. Ele perguntou onde estava sua mãe e ela disse que estava conversando com um homem do lado de fora. Nicholas olhou pela janela e viu Pedro, que não conseguia entender a rejeição. Ela disse que o que sentiram foi um momento de fraqueza e que ela não queria perder sua família. Nicholas saiu correndo porta afora, chamando o nome de Pedro. Pedro pegou no colo e o abraçou. Ele finalmente disse a Nicholas que estava lá para lhe desejar uma boa viagem. Ele começou a chorar e explicou, dizendo ao menino que sentiria falta dele. Ele o colocou no chão e se agachou ao seu nível. Helena parecia triste enquanto os observava. Ele abraçou o menino mais uma vez, beijou-o e o mandou de volta para Helena enquanto se despedia dela. Modesto estava descendo a rua em alta velocidade com Gabriela e Samuel logo atrás. Ele estava definitivamente gostando disso. Eles o perderam quando ele passou por um sinal vermelho e Gabriela pisou fundo no freio bem a tempo de evitar passar pelos sinais vermelhos e bater um carro um com o outro no cruzamento. Gina e Esther falavam sobre a tristeza recente de Pedro por não ver Nicholas no futuro. Gina continuou dizendo que não queria ter problemas com a família, pois sabia que falar sobre isso estava machucando Esther. Honestamente, ela não pensa ou faz isso de propósito, porque ela sempre machuca então a sogra. Ela se ofereceu para fazer um chá para Esther. Esther recusou. Gina então disse que tinha que ir. 50 pesos disseram que ela riu ao descer as escadas, viu? Gabriela e Samuel recuperaram o fôlego, então ele sugeriu que fossem até a delegacia, já que tinham a placa e o modelo do carro. Pedro pensou no último encontro com Nicholas e começou a chorar. Seu telefone tocou e era Esther, perguntando por que ele não disse a ela sobre não ver Nicholas novamente. Quando ela contou que ouviu isso de Gina, ele disse para esperar até que ele voltasse para casa. Ele encerrou a ligação e bateu no volante do carro com frustração, deixando cair o telefone no processo da pancada. Infelizmente, Helena continuou contando a Irene todos os detalhes. Irene continuou a encorajá-la a fazer o oposto do que ela estava fazendo e a incapacidade de Helena de ver através disso também continuou. Pedro ainda estava sentado em seu carro, parando quando Gina ligou com seu pedido de desculpas hipócritas de sempre. Ela disse que conversaria mais tarde e acabou com tudo. Ela estava sorrindo no banco de trás do táxi. Mônica estava organizando arquivos, dizendo a Horácio que seu escritório estava completamente desorganizado. Quando ela saiu do escritório para fazê-lo, Ernesto entrou para falar sobre um novo cliente. Pedro abraçou Esther e disse a ela que estava procurando o momento certo para contar a ela sobre sua situação. Ela ficou chateada ao saber que Nicholas estaria em outro país, mas Pedro disse a ela que não tinha voz legal nesse país. Chorando, ele diz: "Eu perdi." Eles então se abraçam. Samuel e Gabriela saíram da delegacia, aliviados por haver câmeras de segurança naquela rua que provavelmente teriam gravado o ocorrido. Samuel então descreveu o que aconteceu e se perguntou por que alguém tentaria deliberadamente matar alguém tão pobre e chato como ele. Gabriela brincou então com ele enquanto voltava para o carro, dizendo que era mais precioso do que seus amigos. Horácio mandou Mônica fechar a porta. Ela obedeceu. Sentou-se e eles conversaram sobre como manter as aparências. Ela negou que estava interessada e isso era tudo uma farsa.
O telefone tocou e ela atendeu de forma profissional. Era o advogado Munhoz para ver sobre o divórcio. Golpe de punho depois que ele disse para deixá-la entrar. Pedro, tadinho, não estava de bom humor quando chegou ao trabalho. Gina ligou para o pai para verificar isso. Ele começa a suspeitar que o casamento seria cancelado e isso o deixou bem nervoso. Horácio não gostou do acordo do divórcio proposto. Ele disse então ao licenciado Munhoz que ele está se divorciando de sua esposa e, em hipótese alguma, ele irá deixá-lo colocá-lo na rua. Ela, então, deixou Mônica voltar e disse que ela e André estavam querendo levar tudo, inclusive o negócio dele. Ernesto estava olhando fotos de casais e gostou de algumas coisas. O corretor de imóveis disse a ele que estava pronto para ser ocupado e Ernesto pediu a papelada. Depois disso, Irene ligou para o celular dele e denunciou Helena mais uma vez. Ele ficou com raiva depois disso e ela parecia nervosa. Munhoz contou a Andréa o que aconteceu e ela foi estupidamente feliz, pensando que logo voltaria para ela. Em vez de perder o negócio que seria sua vida, ela ligou para Helena pedindo um convite para jantar. Ela encerrou a ligação dizendo que voltaria logo. Gina foi até a casa do Garrito e entrou pedindo desculpas a Pedro, elaborado suficientes vezes para que ele percebesse que ela era tão sincera quanto nota de branco falsificada. Quando ela o abraçou, ela sorriu para si mesma, pensando que ganhou essa partida. Enquanto isso, Andréa continuou sobre como a mudança para outro país seria boa para Helena e sua família. Helena disse que seria temporário porque ela tem um negócio e Nicholas vai estudar. Ela não queria morar nos Estados Unidos. Andréa perguntou se Horácio havia conversado com ela sobre o divórcio. Quando Helena disse que não, ela perguntou se ele havia concordado com seus termos e ela disse que sim. Ernesto voltou para casa e cumprimentou Andréa. Quando ele beijou Helena, não foi o que Andréa estava acostumada a ver antes. Ele perguntou sobre Nicholas e Helena disse que ele estava colocando o pijama, então ele foi ajudá-lo. Ela disse a Ernesto que estava tentando convencer Helena de que se mudar para outro país seria bom para eles. Ele agradeceu e 2 frases depois disse a ela que seu destruidor de lares estava de volta ao escritório. Samuel chegou em casa e conversou com Pedro, cada um contando sobre seus dias ruins. Modesto ex foi repreendido por seu chefe por misturar assuntos pessoais com negócios. Mônica saiu do escritório para encontrá-lo então coberto de post-it, todos contentes insultos e sua imoral. Estava todo lotado o carro dela. A princípio, quando ela viu vários bilhetes colados no seu carro, ela até pensou que seria uma declaração de amor, porque ela abriu até um sorriso. Mas ao se aproximar e pegar um bilhete, ela vê que são xingamentos. Ela fica desapontada e envergonhada. Ernesto mostrou a Helena e Nicholas fotos da nova casa. Nicholas gostava do seu quarto, enquanto Helena se perguntava se era muito grande, já que eles só seriam por alguns dias. Ernesto então comentou sobre o ocupante anterior e Nicholas falou sobre a saudade dos avós, da tia, dos amigos, terminando então com o nome de Pedro. Ernesto fez uma pausa e perguntou se o tinham visto. Helena disse que estava prestes a contar a ele. Ops, disse ele, sem dizer isso que era um te peguei. Rosa atendeu, ligou e saiu. Lá estava Irene contando que a decisão de que se mudar para outro país era de Ernesto e que a Helena amava Pedro. Ela o encorajou a perseguir Helena porque ela estava preocupada com ela e Nicholas. Ela deu a ele seu cartão de visitas para o caso de precisar. Parece que ninguém ensinou então a Irene que jogar dos 2 lados é perigoso. Um dos 2 lados pode descobrir então todas as maldades da vilã. Ernesto e Helena tiveram a costumeira discussão fria sobre isso. Augusto deu a Pedro o mesmo conselho mais uma vez, desta vez lembrando de que ele se casaria com Gina em 2 semanas. Mônica mostrou então os recados que recebeu em seu carro para Horácio, que não acreditava que Andréa tivesse então se rebaixado a tanto. Ele ficou bravo e Mônica disse para ele não reagir, que ela entendeu a reação de Andréa. Ela finalmente disse a ele que queria ficar com ele para sempre. Então parece que o que Andréa fez deu o oposto do que ela esperava, porque isso só aproximou ainda mais o casal.
Horácio foi para casa para encontrar Andréa na mesa de jantar. Ela o convidou para jantar com ela e ele o criticou tanto sobre a visita do advogado quanto sobre os recados deixados no carro de Mônica. A princípio, ela riu e disse que isso foi e fez vir vê-la, e ele disse que isso era inaceitável. Ela disse-lhe que ia fazer uma viagem à Europa, e ele respondeu que nunca tinha feito isso sozinha. Ela disse que aquele era o velho. Andréa estava acabada. Ela riu ao sair. Gente, sabe o Pedro? Ele fez um vídeo online, ao vivo, dedicado ao Nicolas, a quem descreveu em termos muito admiráveis e amorosos. Nicolas repassou para Helena quando ela veio para colocá-lo na cama. Pedro almoçou com Agostinho e contou a ele sobre isso, sobre como Ernesto o havia enganado, fazendo-o pensar que ele poderia ver Nicolas quando suas intenções eram opostas. Samuel estava então saindo para a delegacia quando Rosa apareceu para ver se ele estava bem. Ele disse a ela que estava e para onde estava indo. Ela deu um passo na frente dele, mas ele o contornou e saiu. Gabriela não perdeu isso e Rosa tentou reclamar seu território, esfregando a zona de amizade em seu rosto. Ela saiu antes que Gabriela pudesse responder. Ernesto viu então Nicolas com seu tablet e quando Nicolas disse que tinha assistido ao vídeo de Pedro, ele perguntou sobre isso. Nicolas disse que Pedro havia dito que sentiria muito a falta dele. A resposta de Ernesto foi lhe dizer que faria muitos amigos na idade em Washington. Nicolas pegou seu tablet e disse que estava indo para o quarto. Quando Helena viu isso, ela disse que falaria com ele. Andréa foi ao escritório de Irene para pedir-lhe que a ajudasse a planejar uma viagem solo para a Europa, porque ela não sabia como fazer isso sozinha. Irene, por sua vez, estava muito irada do que de costume, mas que de alguma forma justificativa ela não teria. Recusou-se a ajudar então a mãe. Ela disse que eles precisavam estar mais unidos do que nunca, o que sabemos que é uma cortina de fumaça para sua desaprovação ou decepção iminente na partida de Helena. Enquanto ela estava impaciente por sua mãe não ter aprendido como fazer nada disso, Andréa saiu se sentindo insultada. Ernesto subiu ao quarto do filho e o encontrou tentando escrever um e-mail para Pedro. Ele disse que teria muito tempo para isso em outro país. Helena o chamou para jantar e Ernesto disse a Nicolas para descer agora. Ele então se virou e começou a escrever um e-mail em nome de Helena. O Pedro viu imediatamente e pediu que não enviasse qualquer e-mail ao Nicolas e não respondesse ao que ele pudesse enviar. Isso foi em nome da estabilidade emocional do menino. Samuel e o comandante Batista viram os vídeos e o Batista concluiu que Samuel tinha um inimigo ou algo assim porque o carro havia sido roubado. Não havia uma visão clara do rosto do motorista. Ele foi aconselhado a ficar vigilante sobre isso. Pedro foi ver Gina para conversar sobre a lua de mel. Ela ficou feliz com a ideia de ir para a praia. Nicolas parecia estar jogando no tablet quando Helena entrou para colocá-lo na cama. A conversa não é muito inteligível. Alguma ajuda aqui então eles tiveram que ter. Enquanto isso, gente, Samuel e Gabriela estavam dançando no clube. Quando ela foi ao banheiro, outra garota apareceu para roubá-lo, arrastando-o de volta para o chão e o beijando do nada. Gabriela então saiu, viu isso e disse aos amigos que ela já estava farta antes de sair. Samuel foi atrás dela. Helena fingiu dormir para evitar as aberturas sexuais de Ernesto. Rosa descobriu que Modesto foi quem atacou Samuel. Ela esperava que ele não fizesse outra aparição em sua casa. Na manhã seguinte, ao se vestir, Ernesto perguntou a Helena por que ela estava sendo tão fria com ele ultimamente. Ela perguntou porque ele havia dito a Nicolas que poderia ver Pedro quando ele não tinha intenção de permitir. Ela não ficou satisfeita com a resposta, perguntando se ele iria administrar tudo no futuro com mentiras. Ele disse que não, então chamou Nicolas para que Helena pudesse dizer a ele. E as coisas estão cada vez ficando mais acirradas na novela Te Dou a Vida. Espero que vocês estejam gostando de cada capítulo. Me conta o que vocês mais gostam na novela. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e muito obrigada por sua audiência.